Você sabe muito bem que no Brasil tem a chamada bancada evangélica e que a teologia do domínio é um plano de poder que está em pleno curso. Agora, já parou para pensar o que acontece quando evangélicos tomam o poder? Pegue seu café, que a teologia é por nossa conta. Pessoal, fica aqui também o meu convite a você conhecer o clube de membros do nosso canal. Nós temos planos bem baratinhos, a partir de R$ 7,99 e cursos imperdíveis em cada plano do clube de membros, até uma formação completa em teologia. Outra dica que eu vou lhe dar é o meu livro de história do cristianismo. Aqui embaixo na descrição você encontra o link, pode adquirir e começar a ler hoje mesmo, se você quiser. Bom, gente, é sabido de todo mundo, né? Os perigos e o projeto da teologia do domínio. Se você está alheio a isso, tem um vídeo meu aqui no canal, tem alguns vídeos meus aqui no canal. Vou deixar algumas sugestões durante esse vídeo e também na tela final para você poder acompanhar e participar aqui com a gente. Houve um momento da história em que evangélicos, claro, não dá para chamar assim de evangélicos naquele momento, seria um certo anacronismo, né? Porque o termo evangélico, para esse grupo que nós conhecemos, só é utilizado a partir de 1940, aproximadamente. Agora, esse movimento que tomou o poder na Inglaterra no século XVII era o pai dos movimentos evangélicos atuais, os antecedentes, né? Vários parâmetros, características que estavam lá atrás continuam presentes nos movimentos mais recentes dessa linha. Eu estou falando dos puritanos ingleses que viveram na Inglaterra no século XVI, no século XVII, aproximadamente. O primeiro proto-puritano, né, o início desse movimento, nós identificamos ainda no reinado do rei Eduardo VI, que foi rei na Inglaterra entre 1547 e 1553. Ele era filho do rei Henrique VIII, que foi o rei quem rompeu com a Igreja Católica e transformou o rei e a rainha da Inglaterra como cabeça da igreja daquele país. O Henrique VIII não estava nem aí para esse negócio de reforma, ele inclusive escreveu um documento contra Martinho Lutero, né? E por aí vai. Agora, o seu filho, Eduardo VI, era um protestante convicto que quis fazer a reforma na Inglaterra durante o seu reinado. Ele viveu pouco tempo, a sua reforma não andou como ele gostaria por essa questão, mas já naquela época tinha um proto-puritano que se opunha ao protestantismo de Eduardo VI. Veja, não é nem ao catolicismo, é também, mas é também ao protestantismo inglês, o anglicanismo, que foi sendo estabelecido pela coroa. Tá? Depois de Eduardo VI, eles se opuseram também a Maria Tudor, ou também conhecida como Maria Sanguinária, que tentou restaurar o catolicismo no Brasil, na Inglaterra, e ela tinha os seus motivos para isso, né? Sua mãe caiu em desgraça por causa do rompimento com a igreja na época de Henrique VIII, mas ela também ficou pouco tempo lá no poder. E foi substituída pela rainha Elizabeth I. Essa não ficou pouco tempo, ficou mais de 50 anos no trono e estabelece a reforma protestante no país de maneira teológica. Né? O anglicanismo é desenvolvido no reinado de Elizabeth I, embora a Igreja da Inglaterra venha antes disso, mas agora é a monarca, cabeça dessa igreja, com liderança religiosa no arcebispado da Cantuária e com liturgia parecida com o catolicismo, mas teologia protestante, bem próxima da teologia de Lutero. Agora, na Inglaterra também tinha a presença de muitos católicos, né? O país foi católico durante quase todo esse tempo.
E a rainha Elizabeth queria que no seu reinado houvesse paz, houvesse harmonia e que os católicos, também numericamente muito presentes no país, fossem tratados com dignidade, apesar do anglicanismo ser a religião do Estado. E ela faz o ato de uniformidade, uma tentativa de uniformizar a igreja oficial, mas que também é acompanhado pela tolerância para com aqueles que não eram parte da igreja oficial, né? Os puritanos do seu reinado reagem com relação a isso e começam a se radicalizar. Primeiro, por ser uma mulher. Segundo, porque não querem nenhum tipo de aparência católica na liturgia, nem na vestimenta, nem em qualquer outro traço, e querem uma igreja protestante, mas protestante segundo a sua interpretação. Segundo a sua interpretação calvinista. Querem uma igreja independente, sem ter que dar contas ao Estado, sem ter que dar contas à rainha e o arcebispo da Cantuária. Uma igreja calvinista, uma igreja ou de modelo presbiteriano ou de modelo congregacional, como já acontecia na Escócia. E a coroa inglesa não aceita esse tipo de intransigência e começa a colocar determinadas barreiras para que esses puritanos não se sintam assim donos do pedaço. Barreiras essas que talvez estejam faltando aqui no Brasil, né? Porque esse pessoal está tomando o Congresso Federal, está aprovando leis ou tentativas de leis que dão isenção de imposto de renda para líderes religiosos, como tentaram fazer, né? Estão tentando tomar o espaço público de escolas, universidades, shoppings, praças e outras coisas. E, é claro, é bom que o Brasil tenha liberdade religiosa para todo mundo, mas para todo mundo mesmo, não apenas para um grupo. E o espaço público tem que ser preservado pela lei. Agora, a ingerência no poder do Congresso, essa é maléfica, independente de qual fosse a religião, porque o Estado é laico e assim deve ser, né? Depois, com James I, esse movimento vai se radicalizar ainda mais. A Bíblia King James é uma tentativa do rei James de dialogar com eles, mas não adianta dialogar com radicais, porque eles sempre querem mais, né? E é no período do rei James I que eles migram para a América. O Mayflower é de 1620 e lá vão construir os Estados Unidos, né? Ou seja, uma nação que nasce sob os ideais puritanos que vão eclodir no fundamentalismo e depois no movimento evangélico, pentecostal, neopentecostal. Né? Agora, perceba bem uma coisa. Depois que o rei James sai do poder e assume o rei Charles I, que continua a tentar colocar freios sobre esses puritanos, eles se radicalizam ainda mais a tal ponto de irem formando ao longo do tempo um exército. Exército mesmo, literalmente, exército que pega em armas. Esse movimento nos Estados Unidos foi apoiador do armamento da população. Boa parte da bancada evangélica no Brasil apoia a política armamentista. Recentemente, nós vimos polícias militares de alguns estados do Brasil irem para cultos de igrejas neopentecostais receberem unção dessas igrejas, embora muitos policiais foram contra esse tipo de ingerência. Você acha que isso tudo é por acaso? É bom não ficar tão despreocupado assim, né? O puritanismo inglês, ao longo do tempo, não foi de uma hora para outra, é claro. Ao longo do tempo, foi construindo um exército. E chegou um determinado momento que eles reagiram. E sabe o que eles fizeram na Inglaterra? Executaram o arcebispo da Cantuária, William Laud. E não pararam por aí. Cortaram a cabeça do rei, literalmente. Executaram o rei e fizeram uma revolução, considerada a Revolução Puritana, que durou de 1649 até 1660.
Acabaram com a monarquia, mas criaram um protetorado, o poder exercido por um lorde protetor. Uma república tirânica, uma ditadura puritana hereditária e vitalícia. Ou seja, um rei que não era da família real, um rei ditador, um rei religioso, que governaria aquele país com mãos de ferro. E o projeto era permanecer no poder, mas só, entre aspas, durou 11 anos. Quer saber qual era esse modelo de república? Dá uma olhadinha na série O Conto da Aia, que você vai ter uma ideia, claro, guardando as proporções de cada tempo. Mas foi radical a esse ponto, né? Teve execução de pessoas. O Oliver Cromwell era o protetor inicial da Revolução Puritana, que dizia que as decisões políticas e pessoais devem ser tomadas de acordo com a vontade de Deus, ou seja, com a interpretação desse grupo sobre a religião. E é isso que muitos da bancada evangélica e líderes de igrejas querem fazer no Brasil. Leis que se submetam à interpretação religiosa, leis que sejam submissas à Bíblia ou à interpretação deles sobre a Bíblia. E existem algumas leis assim no Brasil atualmente, tentando andar, tentando caminhar. Tá? Outra coisa, também criaram penas contra católicos. E é um baita de um equívoco católico querer se alinhar a esses fundamentalistas, porque eles apenas podem usar o apoio para conseguir o objetivo final. Se eles conseguirem esse objetivo, os católicos, mesmo seus apoiadores, serão vistos como inimigos. É importante dizer isso também, né? Penas contra católicos, leis baseadas na Bíblia, o que foi proposto também pelo reconstrucionismo da década de 70 nos Estados Unidos, pai da teologia do domínio, que é a interpretação de que evangélicos devem dominar as 7 áreas que compõem a sociedade secular, para deixar de ser secular e passar a ser religiosa. Política, economia, artes e por aí vai, né? Já temos conteúdos aqui falando sobre essa questão. Quando o Oliver Cromwell morre, é substituído pelo seu filho, porque esse nepotismo é muito presente nas estruturas de poder dessas denominações, né? E lá também aconteceu isso. Richard Cromwell assumiu o protetorado em 1657. Mas aquilo foi tão radical que o povo se opôs e colocou esses puritanos para fora. Em 1660, derrotaram aquela ditadura puritana e reentronizaram a monarquia no país sob a liderança de Charles II, filho do rei Charles I, executado pelos puritanos. Né? O povo se revoltou e reintroduziu a monarquia parlamentarista, que era, inclusive, muito mais democrática no país, em substituição à Revolução Puritana. Não é bom, não é prudente a gente subestimar projetos de poder de grupos fundamentalistas. Não é bom, porque eles são capazes de revoluções como essas que nós acabamos de ver aqui nesse episódio da história. Lá na série O Conto da Aia, ninguém levava a sério os discursos da Helena Joy, do seu esposo, dos grupos alinhados com aquilo, achavam apenas que era uma expressão religiosa como outra qualquer e apenas um grupo é que apoia, até que se tornaram poderosos demais e tomaram o poder naquele país. É uma série, mas é uma série baseada em fatos que já aconteceram antes na história, né? E é uma série baseada em segmentos que têm projetos definidos de poder e até metodologias para se chegar lá. Por isso, nunca é bom subestimar algumas ações como essa, como presença de cultos e celebrações em shoppings, universidades federais, escolas públicas,
policiais em cultos evangélicos, presença de bancada evangélica cada vez maior no Congresso Federal. Nunca é bom achar que é só uma coisa, porque nunca é só uma coisa. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e em breve voltamos para mais um Café com Teologia.